Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, O Saqueador de Oportunidades. Parte 18. Capítulo 213 Montanha do Sol de Verão. Sussurros se espalharam pela multidão, um barulho ensurdecedor. A multidão animada observava o centro do cânion com grande interesse. No centro do cânion estava um jovem com um manto cor de sangue. Atrás dele, vários cultivadores, todos exalando uma aura extremamente sanguinária e tirânica. O jovem segurava uma espada longa cor de sangue na mão, de pé no centro do cânion, com um olhar frio e desprovido de qualquer emoção. Ao redor do jovem havia muitos cadáveres, todos brutalmente desmembrados, com vários tipos de sangue estranho escorrendo por toda parte. Li Wuxui, o que você está fazendo não tem sentido. A Montanha do Sol de Verão não pertence somente a você, ressoou uma voz assertiva. Não muito longe dali, um cultivador com um manto branco sobrevoou o local. Atrás do cultivador de vestes brancas, havia também muitos outros cultivadores. Esse é Shu Fengjiu, o santo da terra sagrada de Taishu. Eu nem esperava que ele viesse. Talvez realmente haja algum tesouro incrível aqui. Sim, parece que o jovem mestre de sangue está em apuros. Sendo tão arrogante, ele finalmente provocou alguém que não deveria. Não necessariamente. O jovem mestre de sangue é o santo da seita da alma de sangue. Embora a seita da alma de sangue seja apenas uma força de primeira linha, sua história é um tanto surpreendente. Além disso, disse que o jovem mestre de sangue é o primeiro gênio da seita da alma de sangue em milhares de anos, com talento e força não inferiores aos dos maiores prodígios daquelas terras sagradas, talvez até superiores. Também ouvi dizer que muitos anciãos das terras sagradas queriam aceitar o jovem mestre de sangue como discípulo, mas ele recusou todos eles. Uau! Ele é tão assustador assim? Recusando o recrutamento da terra sagrada. Que prodígio! Minha única avaliação é, não tão bom quanto Jian Li. Exatamente não tão bom quanto Jian Li. Não tão bom quanto Jian Li. As pessoas ao redor conversavam animadamente, observando o grupo no centro do cânion com grande interesse. A aura gélida que os envolvia não afetou em nada o seu entusiasmo. Há pouco tempo, uma poderosa anomalia surgiu repentinamente no cânion central da Montanha do Sol de Verão, e uma aura extremamente fria a atravessou. Essa anomalia naturalmente atraiu muitas pessoas, e após uma luta feroz, muitas foram mortas ou feridas. Por fim, Li Wuxui, o santo da seita da alma de sangue, liderou seu povo e usou sua poderosa força para subjugar um grupo de pessoas, controlando rapidamente a área e expulsando todos. Embora todos estivessem descontentes, eles ainda assim recuaram. Afinal, se um tesouro se perde, ele pode ser encontrado novamente, mas se a vida se perde, então tudo se perde. Qual é o problema? O jovem mestre de sangue Li Wuxui apontou sua espada longa cor de sangue diretamente para Shu Fengjiu, com os olhos cheios de escárnio. Ele naturalmente conhecia Shu Fengjiu, mas ele era apenas o santo da terra sagrada de Taishu, não o suficiente para fazê-lo recuar. Se fosse o filho divino da terra sagrada de Taishu, Li Wuxui talvez tivesse que ponderar, mas Shu Fengjiu não era alguém de quem ele devesse ter a mínima cautela. Além disso, era muito provável que houvesse uma poderosa e estranha chama sob esse cânion, e Li Wuxui não queria perder essa oportunidade. Os muitos cultivadores atrás do jovem mestre de sangue Li Wuxui também liberaram suas auras. E todo o centro do desfiladeiro foi envolvido por uma energia espiritual tirânica. Os olhos de Shu Fengjiu se estreitaram ligeiramente, e uma energia espiritual azul surgiu ao seu redor. O olhar do jovem mestre de sangue enfureceu Shu Fengjiu. Desde quando um mero membro de uma força de primeira linha ousava ser tão arrogante? Jian Li era uma coisa, mas esse cara, será que ele realmente achava que era o melhor do mundo? Parece necessário que você saiba o que significa ignorar a imensidão do céu e da terra, disse Shu Fengjiu em voz grave. Os olhos de Li Wuxui estavam cheios de desprezo. Um mero Shu Fengjiu, já que era tão ignorante, então ele lhe daria uma lição inesquecível. Chega de bobagens. Se você quer o que está aqui, venha lutar por isso com a sua vida. Um brilho gélido reluziu nos olhos de Li Wuxui enquanto ele dizia friamente. Uma aura extremamente fria permeava o corpo de Li Wuxui, causando arrepios na espinha. A expressão de Shu Fengjiu escureceu, e ele não disse mais nada, simplesmente ordenando aos muitos cultivadores atrás dele que atacassem diretamente. Os numerosos cultivadores atrás de Shu Fengjiu avançaram rapidamente sob seu comando. Li Wuxui estava inexpressivo, seu ki rompeu e ele assumiu a liderança, engajando-se em batalha com os muitos cultivadores trazidos por Shu Fengjiu. Uma batalha feroz estava prestes a eclodir. Uma onda violenta de energia que do céu e da terra surgiu, e o som das colisões ecoou por todo o cânion. Capítulo 214 Corpo Real do Vazio. Lixo inútil, sempre se escondendo, disse Li Wuxui enquanto lutava. Shu Fengjiu, não muito longe dali, tinha uma expressão sombria, reprimindo a sede de sangue em seu coração. Svi. Nesse instante, uma luz deslumbrante iluminou uma parede rochosa não muito longe do cânion. Uma aura violenta se alastrou. Li Wuxui, que estava em batalha, teve os olhos brilhados. Teria surgido a estranha chama? Detenham esses caras, eu vou buscar o tesouro, disse Shu Fengjiu com um leve sorriso. Os cultivadores que ele trouxe eram fortes o suficiente para suprimir temporariamente Li Wuxui e seu povo, então não havia necessidade de lutar contra eles até a morte. A expressão de Li Wuxui durante a batalha era extremamente sombria. Embora seu talento fosse incrível, ele ainda não havia amadurecido, e era simplesmente irrealista resolver a batalha rapidamente. Shu Fengjiu, seu covarde, você se atreve a lutar comigo? Li Wuxui rompeu com uma aura poderosa. Incontáveis energias espirituais formaram espadas afiadas, disparando em todas as direções. Estrondos sunicos ecoavam continuamente no cânion.
Contudo, os cultivadores que Shu Fengjiu trouxera não eram para serem subestimados. Sob o impacto violento das espadas de Qi espiritual, eles continuaram a lutar contra Li Wushui, ganhando tempo para Shu Fengjiu. Idiota, disse Shu Fengjiu indiferentemente enquanto seu corpo voava rapidamente em direção à parede de rocha brilhante. As pessoas que viviam ao redor do cânion, não muito longe dali, olhavam para Shu Fengjiu com inveja, sem esperar que ele fosse o escolhido para ter sucesso. No entanto, Li Wushui também era uma figura notável. Qualquer pessoa com discernimento poderia perceber que Shu Fengjiu parecia relutante em lutar contra Li Wushui, claramente cauteloso e inseguro. Bum bum bum. De repente, um poderoso impacto de Qi espiritual surgiu do céu. Dengue. Shu Fengjiu foi repelido diretamente pelo ataque repentino, voando para trás e se chocando contra uma enorme rocha à distância, que se estilhaçou com o impacto. Ah, ele não está morto. Um murmúrio ecoou pelo cânion. Shu Fengjiu vomitou sangue, seu rosto extremamente pálido, sentindo como se seus ossos tivessem se estilhaçado. Gravemente ferido, Shu Fengjiu olhou fixamente na direção de onde veio o ataque. Um jovem bonito foi visto voando rapidamente do céu em direção ao centro do cânion. Santo, filho sagrado, você está bem. Os cultivadores que lutavam à distância interromperam suas batalhas ao verem isso e correram em pânico para o lado de Shu Fengjiu. Um grande grupo de cultivadores cercou Shu Fengjiu. Ei, eu quero negócio lá dentro. Você tem alguma objeção? Jian Li desceu rapidamente do céu, sorrindo enquanto falava. Ao mesmo tempo, o sistema de roteiro de vida de Shu Fengjiu também apareceu diante dos olhos de Jian Li. Nome, Shu Fengjiu. Reino da vida e da morte, 5º nível. Físico, corpo de rei das estrelas. Destino, grande talento sábio roxo, sorte incrível, azul soberano de uma região, azul, favorabilidade menos, 80. Roteiro de vida, personagem secundário em renascimento do Imperador Demônio, santo da terra sagrada de Taishu. Seu caminho de cultivo é tranquilo. Com a ajuda de pessoas nobres, ele detém um poder considerável na terra sagrada de Taishu. Ponto de virada recente, 3 dias depois, avanço para o 6º nível do Reino da Vida e da Morte, em batalha. 7 dias depois, ele conquistou o primeiro lugar na Batalha da Sequência de Santos e recebeu Água de Fusão Divina como recompensa do Mestre Santo da Terra Sagrada de Taishu. Água de Fusão Divina, os olhos de Jian Li brilharam. Este santo da Terra Sagrada de Taishu realmente teve tal oportunidade. Nesse caso, esse cara não podia ser morto por enquanto. Obter a água de fusão divina das mãos de Shu Fengjiu era claramente mais fácil do que obtê-la do Mestre Santo da Terra Sagrada de Taishu. Felizmente, esse cara era bem resistente, caso contrário. Se ele tivesse sido morto agora, sua água de fusão divina teria desaparecido. Shu Fengjiu olhou para Jian Li à distância, sentindo um medo sem fim. A cena da batalha devastadora de Jian Li na seita demoníaca das fontes amarelas ainda estava gravada na mente de Shu Fengjiu. Aquela aura aterradora era simplesmente assustadora demais. Embora também fosse um cultivador do reino da vida e da morte, em comparação com Jian Li, ele simplesmente não estava no mesmo nível. Sem objeções, sem objeções. Jovem mestre Jian, por favor, pegue o que quiser. Li Fengjiu respirou fundo e então falou. Jian Li ergueu uma sobrancelha. Esse cara era tão sensato, muito bom. No entanto, isso não foi suficiente. Nossa, não é o Jian Li? O Jian Li também está aqui. Os rumores são verdadeiros. Jian Li realmente possui força e boa aparência. Ele derrotou o santo da terra sagrada de Taishu com um único golpe, incrível. Ele é uma figura proeminente em nossas terras áridas orientais. Você acha que ele está te provocando? Os espectadores à distância discutiam animados, com os olhares fixos em Jian Li, repletos de fervor. Eles claramente reconheceram Jian Li. Não muito longe do centro, Li Wushui olhou para Jian Li com uma expressão sombria. Jian Li, ele simplesmente teve sorte. Se eu possuísse um tesouro espiritual supremo, também poderia matar um santo. Li Wushui respirou fundo. Se ele recuasse assim, se ele não teve coragem nem para enfrentar Jian Li, como poderia alcançar o ápice do Dao marcial? Eu me oponho. Eu cheguei aqui primeiro. Jian Li, você se atreve a lutar comigo sem usar um tesouro espiritual supremo? Contanto que você consiga aguentar 100 rounds contra mim, estou disposta a entregar este tesouro. Li Wushui disse então a Jian Li, que não estava longe. Jian Li, que estava ali perto, ficou estupefato. Alguém quer brigar comigo? Jian Li olhou na direção da origem do som e viu um jovem com um manto cor de sangue olhando para ele com uma expressão solene. Jian Li ativou lentamente o sistema de roteiro de vida e imediatamente, o roteiro de vida de Li Wushui apareceu na mente de Jian Li. O nome, Li Wushui. Reino é 6º nível, reino da vida e da morte. Físico, corpo real do vazio. Destino, personagem secundário do destino, roxo, talento supremo, roxo, sorte inabalável, roxo, soberano de uma região, roxo, favorabilidade menos 20. Roteiro de vida, personagem secundário em renascimento do Imperador Demônio, santo da seita da alma de sangue. Conheceu Yetian por conta de alguns acontecimentos. Mais tarde, obteve o legado do grande Imperador do Vazio e, confiando em seu poderoso corpo de rei do vazio e no legado do grande Imperador do Vazio, iniciou uma ascensão meteórica. Ponto de virada recente, 15 minutos depois, obtive a chama sagrada do submundo no desfiladeiro da Montanha do Sol de Verão. 3 dias depois, obteve uma medicina espiritual de 10.000 anos no Vale da Morte coordenadas, 478.544. 7 dias depois, troquei a chama sagrada do submundo com Yitian no Vale da Morte coordenadas, 573.511 para obter notícias sobre o legado do grande Imperador do Vazio. Personagem secundário do destino, santo da seita da alma de sangue, corpo real do vazio. Os olhos de Jian Li brilharam. Ele não esperava encontrar um corpo real do vazio ali.
O corpo real do vazio também é um corpo de rei extremamente poderoso. Entre os muitos corpos de rei, ele se destaca como um dos mais poderosos. Em alguns aspectos, não é nem mesmo mais fraco do que os corpos divinos comuns. Especialmente em termos de domínio espacial, é um físico nascido para aprender as técnicas do reino do vazio. Corpo real do vazio de Li Wuxi, água de fusão divina de Shu Fengjiu. Será que finalmente chegou um grande pacote de presentes? Capítulo 215. O chama sagrada do submundo. Se eu pudesse me fundir com este corpo real do vazio, minha força certamente aumentaria significativamente. A orientação de Ye Tian. Será que Ye Tian conhece o legado do grande imperador do vazio? Após aprender a técnica do grande vazio e o selo da grande mão do vazio, Jian Li compreendeu claramente o poder do legado do grande imperador do vazio. Agora que ele sabia onde havia notícias sobre o legado do grande imperador do vazio, naturalmente precisava planejar tudo com cuidado. No entanto, o que Jian Li não esperava era que essa chama sagrada do submundo tivesse chegado às mãos de Ye Tian através de Li Wuxi. Mas agora que estou aqui, isso não é mais da conta de Ye Tian. Diversos pensamentos passaram pela mente de Jian Li, e seu olhar em direção a Li Wuxi era extremamente fervoroso. Li Wuxi franziu ligeiramente a testa. O olhar de Jian Li o deixava extremamente desconfortável. Era como se ele fosse a presa de Jian Li. Contudo, ao pensar em seu físico, Li Wuxi inexplicavelmente ganhou um pouco mais de confiança. Mesmo que não pudesse vencer, fugir não seria um problema. Li Wuxi também não achava que Jian Li pudesse matá-lo instantaneamente. Shu Fengjiu, que estava perto, olhou para Li Wuxi como se ele fosse um idiota. Esse cara estava realmente se achando demais por ousar desafiar Jian Li. Os vários cultivadores ao lado de Li Wuxi olharam para Jian Li com expressões graves. A força de Jian Li agora era famosa. Embora todos fossem cultivadores poderosos no reino da vida e da morte, e houvesse até mesmo um santo de nível baixo, Jian Li já havia matado muitos santos. Eles não tinham a menor confiança em obter vantagem contra Jian Li. Sem problema, vou te dar uma chance de duelar comigo de forma justa. Um lampejo de intenção assassina brilhou nos olhos de Jian Li antes que ele falasse. Os olhos de Li Wuxi brilharam. Esse cara realmente concordou. Sendo assim, deixe-me mostrar-lhe o poder do meu corpo de rei do vazio. Shu Fengjiu, que estava extremamente fraco por perto, também ficou atônito. Jian Li havia concordado? Apesar de possuir uma arma suprema incrivelmente terrível, ele ainda queria duelar com esse cara de forma justa. Será que Jian Li está mesmo se deixando levar pela empolgação? No entanto, com a força de Jian Li, lidar com esse cara não deve ser problema nenhum. Shu Fengjiu pareceu ter se lembrado de algo e deu um sorriso amargo por dentro. Bum bum bum. Enquanto Li Wuxi ainda se preparava para seu duelo com Jian Li, uma pintura que obscureceu o céu apareceu acima deles em determinado momento. Uma aura aterradora o atingiu em cheio, e o reino do vazio ao redor foi selado com firmeza. Mesmo seu corpo de rei do vazio, diante de um tesouro espiritual supremo, ainda não possuía uma maneira muito eficaz de escapar. Nada bom, esse cara está me enganando. O coração de Li Wuxi afundou. Esse cara é maluco? Ele acabou de concordar comigo e, em seguida, imediatamente tirou o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas da bolsa. O coração de Li Wuxi gelou. Ele deveria ter fugido assim que reconheceu Jian Li. Esse cara não tem nenhuma ética marcial. Você disse que seria um duelo justo, e faz isso comigo. Você não está jogando limpo? Sou um corpo de rei do vazio, morrer assim. Não me conformo, rugiu Li Wuxi silenciosamente em seu coração. A imensa aura não deu a Li Wuxi qualquer chance de retaliar. Os muitos cultivadores próximos estavam todos paralisados. Eles estavam ali apenas para proteger Li Wuxi, mas não esperavam encontrar essa desgraça aqui. Svi. Um instante depois, o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas condensou uma espada afiada cor de sangue, que atravessou o espaço e disparou para fora. A gélida quietude de todo o cânion se transformou em violência com o aparecimento da espada afiada cor de sangue. Rasgar. Imediatamente depois, com um violento som de rasgo, a espada afiada cor de sangue disparou diretamente em direção a Li Wuxi e aos outros. Jian Li, espere só. Nosso mestre da seita vai me vingar, eu vou te esperar no inferno. Pouco antes da espada afiada cor de sangue atingir o alvo, Li Wuxi finalmente soltou seu último rugido. Imediatamente depois, Li Wuxi e os muitos cultivadores ao seu lado foram diretamente perfurados pela espada afiada cor de sangue. Não havia mais nenhum sinal de vida. Se esse cara não fosse um corpo real do vazio, Jian Li realmente não ia querer usar um tesouro espiritual supremo. Afinal, se um físico desse calibre estivesse realmente determinado a escapar, nem mesmo Jian Li teria absoluta certeza de que conseguiria mantê-lo. Portanto, usar um tesouro espiritual supremo era o método mais seguro. De qualquer forma, contanto que conseguisse derrotá-lo, estava tudo bem. Jian Li respirou fundo, o rosto pálido e um tanto fraco. Jian Li então usou a reversão de origem, e imediatamente uma onda de poder de reencarnação fluiu, uma energia quente circulando descontroladamente dentro do corpo de Jian Li. A origem do corpo divino de Jian Li foi instantaneamente restaurada por completo pela reversão da origem. Esse efeito de reversão da origem foi muito bom, a recuperação foi instantânea. Jian Li sentiu a vigorosa origem do corpo divino dentro de si e ficou encantado. Dessa forma, usar o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas seria muito mais conveniente. Contudo, reverter a origem parecia consumir muito poder de reencarnação.
Parece que não posso usar o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas infinitamente, pensou Jian Li. Após Jian Li ter lidado com Li Wuxui, ele recolheu o cadáver de Li Wuxui, enquanto os outros foram todos reduzidos a fragmentos. E os espólios de guerra foram todos recolhidos por Jian Li. Ao ver Li Wuxui ser imediatamente neutralizada, Xu Fengjiu, que estava próximo, sentiu um arrepio na espinha. O diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas era muito forte. Mesmo a uma grande distância, Xu Fengjiu ainda podia sentir aquela força opressiva e aterradora. Em seguida, podemos falar sobre nossos negócios. Jian Li então guardou o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas e aproximou-se lentamente de Xu Fengjiu. O corpo de Xu Fengjiu tremia continuamente. Jian Li não iria querer matá-lo, iria? O ar naquele momento ainda estava impregnado com o cheiro de sangue e da violenta energia que... Droga, por que Jian Li enlouqueceu de repente? Quero saber o que aconteceu. Uau, deve ter sido aquele Li Wuxui que provocou Jian Li. Aquele cara sempre menospreza as pessoas. Eu também acho. Li Wuxui era arrogante demais. Ele merecia morrer. O diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas é incrível. Jian Li é incrível. De fato, Jian Li é o único Deus verdadeiro. Ao longe, a multidão olhava para Jian Li com fanatismo. A ofensiva aterradora de agora a pouco os fez perceber claramente a força de Jian Li. Após uma troca amigável, Xu Fengjiu recebeu com sucesso o implante de uma semente do pensamento divino de Jian Li. Após controlar Xu Fengjiu, Jian Li voou em direção à parede de pedra que emitia uma luz brilhante. Xu Fengjiu, por outro lado, trouxe pessoas para proteger Jian Li nos arredores. Bum! Jian Li rompeu a parede de pedra e correu rapidamente em direção às profundezas do cânion. Após algum tempo, Jian Li finalmente alcançou o fundo da parede de pedra. As profundezas da parede de pedra estavam repletas de uma energia negra e estranha que jorrava. No centro daquela profundidade havia uma estranha chama negra com uma energia que fria fervilhando constantemente ao seu redor. É realmente a chama sagrada do submundo. A energia fria e envolvente fez com que Jian Li sentisse um frio arrepiante. Capítulo 216. A intenção de Liu Xuan. Jian Li respirou fundo e a escritura da fusão de fogo, dentro dele começou a circular inconscientemente. A chama da rotação congelante do espírito demoníaco emergiu lentamente de Jian Li, protegendo seu corpo. Envolvido pela chama de rotação congelante do espírito demoníaco, Jian Li sentiu que a aura fria ao seu redor havia diminuído significativamente. Em seguida, ele se prepararia para refinar essa chama sagrada do submundo. Jian Li então estabeleceu formações poderosas ao seu redor. Essas formações eram formações defensivas de alto nível que podiam escondê-lo e proporcionar a Jian Li um excelente ambiente. Embora Xu Fengjiu estivesse de guarda do lado de fora, uma camada extra de segurança é sempre melhor. Após organizar tudo, Jian Li começou a refinar a chama sagrada do submundo. Inúmeros tesouros celestiais e terrestres, além de pilhas de pedras espirituais de alta qualidade, foram colocados ao redor de Jian Li. Todos esses recursos e pedras espirituais de grau superior foram fornecidos por Li Wuxui e Xu Fengjiu de fora. E Du Qingro também enviou muitos recursos para a seita demoníaca das fontes amarelas e os entregou a Tang Siki. Após a batalha contra Tang Siki também entregou os recursos que Du Qingro lhe havia dado a Jian Li. Entre eles, havia muitas medicinas espirituais com 10.000 anos de idade e muitos tesouros do céu e da terra contendo Qi espiritual puro. Sob a enorme acumulação de tesouros do céu e da terra, toda a área foi preenchida com uma correnteza de Qi espiritual do céu e da terra. Espero que esta chama sagrada do submundo não me decepcione, disse Jian Li, enquanto este circulava lentamente a escritura da fusão de fogo, a chama sagrada do submundo ao lado dele, enquanto Jian Li circulava a escritura da fusão de fogo e rompeu com uma aura poderosa, aparentemente resistindo ao refinamento de Jian Li. Interessante, essa chama espiritual está prestes a desenvolver consciência. Na verdade, ela tem vontade de resistir. Parece que esta chama sagrada do submundo é de fato mais poderosa do que as chamas espirituais anteriores. O coração de Jian Li se agitou. Quando ele refinou outras chamas espirituais antes, nenhuma delas havia mostrado tal reação. Contudo, quanto mais forte for essa chama espiritual, melhor será o efeito na minha escritura de fusão de fogo. Jian Li não deu atenção à resistência da chama sagrada do submundo, simplesmente continuando a circular a escritura da fusão de fogo, enquanto a escritura imortal da reencarnação e também operava em potência máxima. A energia espiritual do céu e da terra circundante fluiu em direção ao corpo de Jian Li como uma maré, aumentando sua força. Com o passar do tempo, a chama sagrada do submundo foi gradualmente absorvida por Jian Li. Todo o espaço estava repleto de uma energia turbulenta de Qi celestial e terrestre. Uma selva não muito longe da terra sagrada de Taishuan. Este lugar estava repleto de Qi espiritual puro do céu e da terra, e muitos discípulos da terra sagrada de Taishuan estavam cultivando nas proximidades. Pássaros espirituais desconhecidos também sobrevoavam o céu em círculos. Na selva, um jovem alto caminhava lentamente em direção à terra sagrada de Taishuan. Atrás do jovem, havia muitos cultivadores vestindo longas túnicas. Jovem mestre, vamos mesmo encontrar aquele Jian Li? Uma voz rouca soou no ouvido do jovem. Ao lado do jovem estava um velho de cabelos brancos. O velho de cabelos brancos era Shen Tan, o guardião do jovem, encarregado de protegê-lo especificamente. Velho Shen, preciso mostrar para aquela mulher, Lin Zian, que Jian Li, de que adianta um talento forte ser um santo de 6º nível do reino da vida e da morte? Sem força, até o talento mais forte não passa de nuvens passageiras, disse Liu Xuan ressentido. Sempre que pensava em Lin Zian demonstrando tanta admiração por Jian Li, a quem ela nunca tinha visto, Liu Xuan sentia-se extremamente desagradado. Estou lhe servindo tão bem aqui, dando-lhe tudo o que deseja, e você me diz que outro homem é muito bom. Agora deixe-me mostrar.
O homem que você considera tão excelente diante da força absoluta, não passa de uma existência que pode ser extinta com um estalar de dedos. Shen Tan franziu a testa, cerrando o senho. Era realmente irracional confrontar inexplicavelmente um inimigo poderoso por uma disputa insignificante. Embora estivessem confiantes de que possuíam força absoluta para esmagar tudo, criar inimigos sem motivo era claramente uma atitude irracional. Jovem mestre, por que não esquecemos isso? Afinal, este não é o nosso território. Se algo realmente acontecer aqui, Shen Tan continuou. Liu Xuan bufou friamente. Velho Shen, ele é apenas um mero indivíduo de 6º nível do reino da vida e da morte, do que se temer. Além disso, se pudermos tomar seu tesouro espiritual supremo e oferecê-lo ao meu pai, ele certamente ficará muito feliz. Ao ouvir isso, Shen Tan ainda achou inapropriado e quis persuadi-lo ainda mais, mas vendo Liu Xuan já um tanto impaciente, ele só pôde concordar com ele. Assim, o grupo prosseguiu em direção à terra sagrada de Taishuan. A dezenas de quilômetros atrás de Liu Xuan e seu grupo, havia uma mulher excepcionalmente bela sentada no galho de uma grande árvore na selva, olhando para o horizonte. A mulher era Lin Ziyan. Naquele momento, Lin Ziyan vestia um longo vestido verde, e suas pernas longas e esbeltas eram incrivelmente delicadas e extremamente chamativas. Ao lado de Lin Ziyan estava outra mulher com uma aparência clara e bonita. Os olhos da mulher estavam cerrados com força, e uma aura vibrante cintilava ao seu redor. Após algum tempo, a mulher abriu os olhos lentamente. Senhorita, Liu Xuan e seu grupo já entraram na terra sagrada de Taishuan, disse a mulher. A mulher era Xiao Xun, a empregada de Lin Ziyan. Os lábios de Lin Ziyan se curvaram levemente, e um lampejo de alegria brilhou em seus olhos. Espero que aquele imprestável do Liu Xuan consiga mesmo dar um jeito no Jian Li, assim eu não preciso fazer isso pessoalmente. Os lábios cor de cereja de Lin Ziyan se entreabriram enquanto ela continuava. Jovem senhorita, dizem que Jian Li também possui um tesouro espiritual supremo. Se fizermos isso nós mesmas, não ganharíamos outro tesouro espiritual supremo? Perguntou Xiao Xun, um tanto confusa. Na opinião de Xiao Xun, com o talento e a força de Lin Ziyan, Jian Li não poderia ser páreo para ela. Quanto ao tesouro espiritual supremo de Jian Li, Lin Ziyan naturalmente possuía outros trunfos que poderiam contê-lo temporariamente. Afinal, o nível de poder de Jian Li era muito baixo. Mesmo com o tesouro espiritual supremo, ele não poderia usá-lo indefinidamente. E Jian Li, incapaz de usar o diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas, definitivamente não seria páreo para Lin Ziyan. É preciso saber que a Terra Sagrada do Caos era a Terra Sagrada de nível mais alto, possuindo imenso prestígio no antigo continente estéreo. A filha divina e o filho divino da Terra Sagrada do Caos foram escolhidos após uma série de provações. Sua força, talento e sorte eram todos de primeira linha entre a geração mais jovem das planícies centrais. Um cultivador do reino da vida e da morte matar um santo pode parecer extremamente poderoso nas terras áridas orientais. Mas para os gênios mais poderosos das planícies centrais, não era nada fora do comum, apenas uma operação básica. Lin Ziyan também havia matado santos quando estava no reino da vida e da morte. Sempre acho que esse cara não é tão simples assim. Eu nem sequer consegui um tesouro espiritual supremo, mas ele consegue. Ele deve ter qualidades extraordinárias. Além disso, este assunto é crucial, diz respeito à escritura imortal caótica, e não quero que ocorram acidentes. Quanto ao tesouro espiritual supremo, se Liu Xuan realmente tiver sucesso, não seria simples obtê-lo dele? A voz melodiosa de Lin Ziyan ecoou pela selva. Capítulo 217. Nono nível da vida e da morte. Um palácio na terra sagrada de Taishuan com uma bela energia espiritual. Dentro do palácio, Liu Xuan segurava uma xícara de chá transparente, saboreando lentamente. Shen Tan e os outros faziam a guarda atrás de Liu Xuan, atentos a tudo ao seu redor. Então é o jovem mestre Liu, da família suprema Yuanmin. Posso perguntar por que o jovem mestre Liu veio à nossa terra sagrada? Após alguns instantes, um ancião da terra sagrada Taishuan entrou lentamente vindo de fora do palácio, com o rosto cheio de respeito. O ancião da terra sagrada Taishuan também se apresentou como Zhao Wu, um ancião da seita externa da terra sagrada Taishuan. Um lampejo de desprezo brilhou nos olhos de Liu Xuan. As terras áridas orientais eram realmente um deserto bárbaro. Até mesmo um santo de nível tão baixo podia se tornar um ancião da seita externa de uma terra sagrada. Que desperdício! Não admira que tenham sido espancados como cães por um sujeito no 6º estágio do reino da vida e da morte. Embora sentisse desprezo interiormente, o rosto de Liu Xuan ainda exibia um leve sorriso, sem demonstrar qualquer anormalidade. Não vou perder tempo com palavras. Você sofreu uma grande perda nas mãos de Jian Li da seita demoníaca das fontes amarelas da última vez, não é? Este jovem mestre detesta aqueles que se acham superiores. Contanto que você forneça alguns recursos e pessoal, e me diga a localização de Jian Li, eu, misericordiosamente, o ajudarei a lidar com ele. Liu Xuan falou com indiferença, num tom cheio de arrogância. O ancião da terra sagrada Taishuan franziu a testa. Ajudá-los a lidar com Jian Li? O que esse cara quis dizer? Zhao Wu, naturalmente, sabia do envio anterior de pessoas para cercar e suprimir a seita demoníaca das fontes amarelas. No entanto, isso se deveu à pressão da seita demoníaca primordial, que os impediu de enviar mais homens para lidar com eles. Caso contrário, como poderiam ter sido derrotados tão rapidamente? Além disso, seus superiores já haviam feito um acordo com a seita demoníaca primordial, temporariamente não agindo contra a seita demoníaca das fontes amarelas e Jian Li. O jovem mestre Liu está brincando. No momento não temos nenhuma intenção em relação a Jian Li. Se o jovem mestre Liu desejar lidar com Jian Li, por favor, faça-o quando lhe for conveniente. Zhao Wu continuou respeitosamente.
Embora Liu Xuan fosse descendente de uma família suprema, ele estava pensando demais, desejando coisas da terra sagrada Taishuan com meras palavras vazias. Um mero cultivador de segundo nível, imprestável, não tinha tanta reputação assim. Assim que Zhao Wu falou, a expressão de Liu Xuan mudou ligeiramente, seus olhos se encheram de impaciência. Uma terra sagrada tão digna foi massacrada assim, e eles nem sequer pensam em vingança. Uma terra bárbara é de fato uma terra bárbara, inútil. Esqueçam, me deem todas as informações sobre Jian Li, eu mesmo irei matá-lo, disse Liu Xuan friamente. Ele pensava que vir a esta terra sagrada Taishuan ao menos lhe permitiria recrutar alguns homens, mas não esperava que fossem tão covardes. Um simples Jian Li, nós mesmos podemos matá-lo. Zhao Wu sentiu uma onda de raiva. Esse cara era arrogante demais, constantemente chamando-a de terra bárbara. Zhao Wu concorde com ele. Nesse instante, uma voz distante surgiu na mente de Zhao Wu. As pupilas de Zhao Wu se contraíram, então ele sorriu. Já que o jovem mestre Liu está tão entusiasmado, vamos incomodá-lo. Ah, e jovem mestre Liu, temos uma especialidade nas terras áridas orientais, o líquido espiritual da origem estéreo, que é um líquido espiritual extremamente raro. O jovem mestre Liu e os outros poderiam experimentar, continuou Zhao Wu. Após a fala, muitos servos que estavam do lado de fora do palácio entraram respeitosamente, portando o líquido espiritual da origem estéreo. O líquido espiritual da origem estéreo exalava uma fragrância suave e refrescante no palácio, extremamente revigorante. O aroma refrescante do líquido espiritual fez com que o poder espiritual dentro dos corpos de Liu Xuan e Shen Tan circulasse involuntariamente. Foi realmente uma coisa boa. Aparentemente, essa região dos desertos orientais não era totalmente desprovida de mérito. O coração de Liu Xuan se comoveu. Este ancião da terra sagrada Taishuan era bastante sensato, sabendo preparar coisas boas para eles. Então vamos tentar mesmo que a contragosto. Apresentem as informações de Jian Li o mais rápido possível, estamos com pressa, disse Liu Xuan, indiferente. Montanha do Sol de Verão. Bem no interior da parede de pedra. Nesse instante, as profundezas estavam repletas de uma aura violenta e crescente. Um jovem de beleza incomparavelmente bela estava sentado de pernas cruzadas no centro das profundezas. Os diversos recursos circundantes e as pedras espirituais foram em grande parte absorvidos. A chama sagrada do submundo ao lado dele também havia sido amplamente absorvida por Jian Li, e uma aura aterradora estava se formando dentro do corpo de Jian Li. Uma luz dourada extremamente brilhante surgiu no corpo de Jian Li. A nona abertura profunda da vida e da morte dentro de seu corpo, sob o impacto do poder espiritual e do fogo espiritual, irrompeu com uma forte sensação de resistência. No segundo dia em que absorveu o fogo espiritual e vários recursos raros, Jian Li havia alcançado o 8º estágio do reino da vida e da morte. Nesse momento, ele estava impactando totalmente o 9º nível do reino da vida e da morte. A escritura imortal da reencarnação e a escritura da fusão de fogo circularam em velocidades extremas, absorvendo o poder espiritual e a energia do fogo espiritual ao redor. O poder espiritual e o fogo espiritual fluíam descontroladamente ao redor de Jian Li. Bum, bum, bum. Após algum tempo, o último vestígio da chama sagrada do submundo também foi completamente absorvido por Jian Li. Uma nova chama espiritual surgiu ao lado de Jian Li. Este novo fogo espiritual foi formado pela fusão da chama de rotação congelante do espírito demoníaco e da chama sagrada do submundo. A chama sagrada demoníaca extrema do abismo continha um poder extremamente aterrador. Além disso, após essa fusão, a escritura de fusão de fogo de Jian Li também alcançou o estágio santo do reino do estágio intermediário. O poder do loto celestial do fogo fundido também aumentou consideravelmente. No entanto, a nona abertura profunda da vida e da morte dentro do corpo de Jian Li ainda não mostrava sinais de avanço. Isso era um absurdo. Jian Li respirou fundo. Mesmo absorvendo uma esfera de chama sagrada do submundo e tantos outros recursos, ele não conseguiu avançar para o 9º nível do reino da vida e da morte. Sendo assim, ele faria algo drástico. O coração de Jian Li se agitou, então ele retirou uma pílula da fonte sagrada das 3 revoluções de seu anel espacial. A pílula da origem sagrada continha a poderosa origem sagrada, uma pílula medicinal de grau sábio extremamente preciosa. Até mesmo os santos se beneficiariam muito ao tomá-la, podendo inclusive ajudá-los a superar seus bloqueios. Além disso, esta pílula de origem sagrada passou por 3 refinamentos, tornando-se uma pílula de origem sagrada de 3 revoluções, e portanto, ainda mais preciosa. Era um espólio de guerra de um ancião da terra sagrada Taishuan durante a última grande batalha. Jian Li havia planejado originalmente usá-lo para romper o gargalo entre o 9º estágio do reino da vida e da morte e o reino sábio. No entanto, agora ele não conseguia nem mesmo alcançar o 9º estágio do reino da vida e da morte, então mantê-lo era inútil. Seria melhor usá-lo para superar o gargalo do 9º estágio do reino da vida e da morte. Quanto aos recursos futuros, sempre haverá alguns. Jian Li respirou fundo e, em seguida, engoliu diretamente a pílula da fonte sagrada das 3 revoluções. Assim que a pílula da fonte sagrada das 3 revoluções entrou em seu corpo, o poder espiritual dentro do corpo de Jian Li aumentou descontroladamente, e inúmeras origens sagradas circularam em seu corpo. Jian Li sentiu como se todo o seu corpo estivesse imerso numa onda crescente de poder espiritual. Jian Li então fez circular completamente a escritura imortal da reencarnação, a origem sagrada dentro de seu corpo ardeu intensamente, impactando continuamente a 9ª abertura profunda da vida e da morte. Com o passar do tempo aliado à fonte inesgotável de poder espiritual, que continuava a fornecer quantidades imensas de poder espiritual, a 9ª abertura profunda da vida e da morte dentro do corpo de Jian Li finalmente tornou-se precária, aparentemente prestes a ser rompida a qualquer momento. Bum, bum, bum.
Após algum tempo, a nona abertura profunda da vida e da morte foi finalmente rompida. A aura pertencente ao nono nível do reino da vida e da morte emanou do corpo de Jian Li. O espaço vibrou e toda a parede de pedra foi envolvida por uma aura violenta. Capítulo 218. Mudanças no clã da Raposa Celestial Demoníaca. Finalmente consegui. Jian Li abriu lentamente os olhos, que estavam cheios de alegria. Reino da vida e da morte nono nível. Ele estava agora a apenas um passo do reino sábio. Mas quem sabe quantos recursos serão consumidos com essa única medida? Jian Li não conseguiu conter um sorriso amargo. O consumo combinado do corpo sagrado primordial e do corpo divino imortal foi verdadeiramente aterrador. Do reino da vida e da morte, sétimo nível, ao nono nível do reino da vida e da morte, Jian Li já havia consumido uma quantidade desconhecida de recursos, mesmo usando uma pílula da fonte sagrada das 3 revoluções. Para alcançar o reino sábio, ele precisou converter todo o poder profundo da vida e da morte presente em seu corpo em poder sagrado. E ele também teve que transformar seu corpo no corpo de um santo. Esse consumo foi extremamente aterrador, sem mencionar que a escritura imortal da reencarnação, cultivada por Jian Li, era originalmente uma técnica de cultivo suprema, combinada com o corpo sagrado primordial e o corpo divino imortal. Jian Li agora não tinha nenhuma confiança em conseguir alcançar rapidamente o reino sábio. Por enquanto, só posso ir um passo de cada vez. Agora, vou buscar aquele tesouro espiritual de nível santo na Colina Verde. A lança da alma do dragão da chama carmesim já não era suficiente para Jian Li. O diagrama de extermínio de santos das fontes amarelas consumia muitos recursos, e Jian Li não podia usá-lo indefinidamente. No momento, um tesouro espiritual de nível santo era perfeito para Jian Li. Espero que este tesouro espiritual de nível santo não me decepcione, disse Jian Li, respirando fundo antes de sair das profundezas da parede de pedra. No centro do cânion, Shu Fengjiu, o filho divino da terra sagrada de Taishuan, ainda guardava o exterior com seu povo. Os espectadores ao redor já haviam se dispersado. Apenas Shu Fengjiu e outros permaneceram, aguardando no cânion. Após algum tempo, Jian Li finalmente saiu voando das profundezas da parede de pedra. Ao ver Jian Li, Shu Fengjiu aproximou-se dele respeitosamente. Muito bem, pode voltar. Lembre-se, assim que receber a recompensa da guerra de sequências, envie-a para mim imediatamente, disse Jian Li, indiferente. Shu Fengjiu teve a oportunidade de obter água de fusão divina na terra sagrada de Taishuan. Jian Li naturalmente não podia ir à terra sagrada de Taishuan para tomá-lo, então ele só podia deixar Shu Fengjiu obtê-lo para ele. Contudo, desde que se pudesse obter a água da fusão divina, tudo bem. Logo em seguida, Shu Fengjiu partiu rapidamente com os subordinados restantes. Na sequência, Jian Li saqueou primeiro a Montanha do Sol de Verão. Em seguida, ele deixou a Montanha do Sol de Verão e dirigiu-se para a Colina Verde. Colina Verde. A Colina Verde está localizada no domínio dos demônios celestiais, na parte sudeste das terras áridas orientais. Este é um ponto de encontro da raça demoníaca, repleto de ki demoníaco por toda parte, onde derramamento de sangue e carnificina ocorrem frequentemente. Os membros comuns da raça humana não se atreviam a entrar neste lugar. Havia muitos membros da raça demoníaca aqui. Embora neste mundo não houvesse um ódio profundo entre a raça humana e a raça demoníaca, a oposição natural entre raças diferentes ainda era inevitável. O domínio dos demônios celestiais abrigava diversos clãs poderosos da raça demoníaca. O clã do tigre das nuvens terrestres, o clã do lobo sedento de sangue, o clã da raposa celestial. Esses poderosos clãs da raça demoníaca eram renomados no domínio dos demônios celestiais, ocupando muitos recursos. Além desses poderosos clãs da raça demoníaca, muitos clãs mais fracos da mesma raça também viviam aqui. Uma selva repleta de ki demoníaco na Colina Verde. A selva era extremamente barulhenta. Uma intensa batalha estava em curso. Rugidos ferozes e lamentos dolorosos ecoavam pela selva. Um grupo de membros poderosos da raça demoníaca do clã da Raposa Celestial estava lutando contra outro grupo de membros da raça demoníaca de um clã diferente. De todas as direções, muitos membros da raça demoníaca avançavam continuamente em direção ao centro da selva. Uma energia que violenta permeava toda a selva. Um cheiro arrepiante de sangue estava por toda parte. Na orla da selva, uma jovem deslumbrante de vestido vermelho tinha sangue escorrendo do canto da boca, observando ansiosamente a batalha no centro da mata. A garota tinha uma figura esbelta e extremamente atraente, especialmente o charme em seus olhos, que era incrivelmente cativante. Só de olhar para ela, o coração já palpitava. Jovem senhorita, mais tarde, eu mesmo detonarei minha origem sagrada. Você deve escapar então. Ao lado da deslumbrante jovem estava uma bela mulher de meia idade. O rosto da bela mulher estava pálido, com um ferimento sangrando no ombro, e o poder sagrado dourado nutria continuamente seu corpo. Tia Shué, não, vamos juntas. O rosto da jovem deslumbrante demonstrava relutância. Os sons arrepiantes da batalha e do massacre, vindos de perto, tornavam todo o ambiente extremamente barulhento. Mengli, eu prometi ao seu pai que o protegeria. Mesmo que me custe a vida, garantirei sua partida em segurança, disse a bela mulher de meia idade com firmeza. Su Mengli cerrou os punhos, uma sensação de impotência se espalhando por seu coração. Mesmo que ela fosse embora daqui, o que aconteceria depois? Porque tudo estava bem e agora acabou assim. Descobriu-se que um evento importante havia ocorrido recentemente no domínio dos demônios celestiais. O grande sábio do Mar Coberto, do clã da Raposa Celestial, foi repentinamente emboscado por vários grandes sábios de outros clãs da raça demoníaca durante uma exploração do reino secreto. Após uma intensa batalha, seu destino permanece incerto. O clã da Raposa Celestial Demoníaca da Colina Verde também sofreu um golpe devastador como resultado, com vários clãs da raça demoníaca invadindo completamente o território do clã da Raposa Celestial Demoníaca.
Em poucos dias, a Colina Verde havia praticamente caído, sofrendo pesadas baixas. Muitos anciãos do clã e numerosos especialistas de alto nível do clã da Raposa Celestial Demoníaca perderam a vida nesta crise. Embora Sumengli tivesse testemunhado a destruição de seu clã, quando algo semelhante aconteceu com ela, ainda assim sentiu um profundo temor. O destino de seu pai era desconhecido, e seu clã já havia sofrido pesadas perdas. Sumengli, enquanto você for minha mulher, você ainda terá um status proeminente e desfrutará de glória sem fim. Nesse instante, um jovem alto surgiu voando de perto, no meio da selva. O jovem emanava uma aura demoníaca arrepiante, e suas pupilas eram vermelho sangue. Ao olhar para a garota cativante e deslumbrante à sua frente, o jovem sentiu um calor intenso no coração. Pan Yu, você é desprezível. Eu, Sumengli, preferiria morrer a ficar com você. Os olhos de Sumengli estavam cheios de repulsa. O jovem era Pan Yu, o jovem chefe do clã Lobo Sedento de Sangue. Nesse cerco ao clã da Raposa Celestial na Colina Verde, o clã do Lobo Sedento de Sangue contribuiu significativamente e foi um dos principais culpados. Ela ficar com esse cara? Impossível. Pan Yu umedeceu os lábios, olhando para Sumengli com olhos fervorosos. Nesse momento, o rosto de Sumengli estava pálido, e o rastro de sangue no canto da boca acrescentava um toque de sedução ao seu charme, tornando-a extremamente tentadora. Pan Yu sempre fora apaixonado por Sumengli, mas anteriormente, devido à posição social dela, nunca se atrevera a fazer nada fora do comum. Agora, ele não tinha mais essas reservas. Sua mulher mesquinha, não recuse um brinde só para beber uma bebida como castigo. Você ainda acha que é aquela nobre princesa do clã da Raposa Celestial? Ficar comigo é a melhor escolha agora. Caso contrário, quando aquele cara, Huang Guangua, aparecer, você conhece o caráter dele. Nessa hora, não será algo que uma ou poucas pessoas consigam lidar. Pan Yu então disse friamente. Capítulo 219 Massacre da Colina Verde. Enquanto Pan Yu falava, o rosto de Sumengli ficou ainda mais pálido. É claro que ela conhecia Huang Guangua, o jovem senhor do clã do Urso Explosivo. O clã do Urso Explosivo também era uma poderosa raça demoníaca no domínio dos demônios celestiais e um dos mentores por trás do atual cerco ao clã da Raposa Celestial da Colina Verde. Além disso, Huang Guangua era extremamente tirânico e tinha um fetiche muito peculiar nesse sentido. Ao pensar naquela pessoa, Sumengli sentiu ainda mais nojo. Senhorita, vá agora, eu os impedirei. Uma voz fria soou na mente de Sumengli. A mensagem vinha da bela mulher de meia-idade que estava ao lado dela. Pô! Imediatamente depois, Sumengli sentiu uma força enorme envolvendo-a diretamente, e seu corpo foi arremessado para fora. Sua vadia, nem pense em fugir. Rugiu Pan Yu, tentando em seguida agarrar Sumengli. A bela mulher de meia-idade ao seu lado imediatamente liberou uma poderosa força de combate, sua origem sagrada ardendo intensamente. E uma batalha acirrada estava prestes a começar. Tia Xue, Sumengli exclamou ternamente, com os olhos cheios de relutância. A imensa força impulsionou Sumengli diretamente para longe da selva. Você se vira com essa vagabunda, eu vou atrás daquela vadia. Rugiu Pan Yu, e com isso, saiu em disparada na direção em que Sumengli tinha ido. Colina Verde. Um vale montanhoso abundante em plantas espirituais. Muitos membros da raça demoníaca perambulavam pelo vale. O ar estava impregnado com um cheiro nauseabundo de sangue, e cadáveres despedaçados e respingos de sangue manchavam todo o vale. Em pouco tempo, um jovem de beleza incomparável sobrevoou o vale. Deve estar por perto, pensou Jian Li enquanto olhava para os vales ao redor. Jian Li caminhava lentamente em direção ao seu destino, o sangue e os cadáveres ao longo do caminho deixando-o profundamente perplexo. Jian Li já havia verificado as informações antes de vir. A Colina Verde era o território do clã da Raposa Celestial, uma área pacífica rara no domínio dos demônios celestiais. Devido ao prestígio do grande sábio do mar invertido, os muitos membros da raça demoníaca no domínio dos demônios celestiais não ousavam agir de forma presunçosa na Colina Verde, muito menos se envolver em um massacre generalizado aqui. A maioria desses cadáveres pertencia ao clã da Raposa Celestial, e também havia alguns de outros membros da raça demoníaca. Será que aconteceu alguma coisa aqui? Jian Li franziu a testa profundamente. Esquece, preciso encontrar logo o tesouro espiritual de nível santo e sair daqui o mais rápido possível. Jian Li respirou fundo, acelerou o passo e dirigiu-se rapidamente para seu destino. Quanto mais se aproximava do interior do vale, mais cadáveres encontrava, e quando chegou ao interior, os corpos estavam praticamente empilhados como pequenas montanhas. Essa cena aterradora de carnificina foi ainda mais brutal do que tudo que Jian Li havia testemunhado nas regiões mais afastadas da seita demoníaca das Fontes Amarelas. Quem vai aí? Este já é território do nosso clã Lobo Sanguinário. Se não quiser morrer, suma daqui. Enquanto Jian Li avançava em alta velocidade, uma voz feroz veio de frente. Um grupo de membros do clã Lobo Sanguinário, no reino da vida e da morte, exalando um que sangrento e gélido, encarava Jian Li com um olhar sombrio. Aos seus pés jaziam muitos cadáveres do clã da Raposa Celestial. Nas proximidades também havia muitos membros do clã do Lobo Sedento de Sangue perturbando os cadáveres do clã da Raposa Celestial, aparentemente procurando por algo. Estou aqui para encontrar algo. Se não quiserem morrer, sumam daqui, disse Jian Li indiferentemente com um olhar calmo enquanto encarava os membros do clã Lobo Sanguinário à sua frente.
A maioria desses membros do clã Lobo Sedento de Sangue pertencia à raça demoníaca, estando no 6º nível do Reino da Vida e da Morte, liderados por um sujeito no 7º nível do Reino da Vida e da Morte, e alguns em níveis inferiores do Reino da Vida e da Morte. Interessante, alguém realmente se atreve a falar assim com o nosso clã Lobo Sedento de Sangue, disse o líder do clã Lobo Sedento de Sangue com a voz rouca, a intenção assassina em seus olhos quase se solidificando. Chefe, vamos matar esse cara e mostrar a ele o nosso poder. Espere, chefe, ouvi dizer que nosso jovem lorde gosta desse tipo de pele e carne macia. Se o capturarmos. Haha, exatamente. Ofereçam esse cara ao jovem lorde, e ele certamente nos recompensará generosamente. Os olhos dos outros membros do clã Lobo Sanguinário brilharam, olhando para Jian Li como se ele fosse algum tipo de tesouro. Jian Li balançou levemente a cabeça, inicialmente ele não queria causar problemas. Infelizmente. Rasgar. Imediatamente depois, Jian Li invocou sua pílula da espada. Diversos raios de luz de espada cortaram o ar rapidamente. Um zumbido baixo de espadas ressoou no ar. As pupilas dos membros do clã Lobo Sedento de Sangue se contraíram, e eles instantaneamente sentiram seus corpos tremerem, o medo os envolvendo completamente. Svi, svi, svi. Com uma série de sons urgentes de rasgos e lamentos dilacerantes. Os membros do clã Lobo Sedento de Sangue que estavam ao redor foram aniquilados diretamente pela divisão de luz da espada de Jian Li. O vale, que antes se assemelhava a um campo de Shura, ganhou ainda mais alguns indícios de violência. Jian Li então recolheu os despojos de guerra desses membros sedentos de sangue do clã do lobo. Ao mesmo tempo, ele também tomou seus núcleos demoníacos. Os núcleos demoníacos contêm a essência de todo o ser de um membro da raça demoníaca e são excelentes materiais para a alquimia. Além disso, os núcleos demoníacos também são recursos de cultivo extremamente benéficos para o cultivo. A essência contida neles é extremamente pura, em nada inferior a algumas raras medicinas espirituais. Que pena, apenas 2 núcleos demoníacos. Jian Li balançou a cabeça levemente. Nem todos os membros da raça demoníaca conseguem condensar núcleos demoníacos. Apenas aqueles com talento excepcional têm essa possibilidade. É também por isso que os humanos não costumam matar membros da raça demoníaca em larga escala para obter núcleos demoníacos. A eficiência é muito baixa, o perigo é alto e saquear núcleos demoníacos é muito pouco rentável. Além disso, o poder das principais forças da raça demoníaca neste mundo não é de forma alguma inferior ao de algumas terras sagradas. Na verdade, a força dos clãs mais poderosos como o clã do dragão verdadeiro, o clã da fênix e o clã da tartaruga negra, é inimaginável. Esquece, serão 2 então. Jian Li guardou os despojos de guerra e continuou adentrando o vale. Ao longo do caminho, Jian Li encontrou muitos membros da raça demoníaca. Jian Li já não era mais educado, afinal, ele já os havia matado. Matar um é matar, matar 100 também é matar, então ele bem que poderia matar à vontade e, de quebra, saquear alguns recursos. Quanto mais se aproximava das profundezas do cânion, mais fortes se tornavam os membros da raça demoníaca que encontrava. No entanto, nenhum membro da raça demoníaca conseguiu resistir ao ataque de Jian Li. Ele encontrou muitos membros de nível baixo da raça demoníaca do Reino Santo, que também foram facilmente derrotados por Jian Li. Após algum tempo, o corpo de Jian Li já estava imbuído de uma forte sensação de intenção assassina. A densa energia que sangrenta fazia com que uma aura violenta acompanhasse Jian Li aonde quer que ele fosse. Jian Li não deu ouvidos e continuou seu massacre. Entre esses membros da raça demoníaca, a maioria pertencia ao clã do Lobo Sedento de Sangue, com uma pequena parcela de outros clãs. Os núcleos demoníacos em posse de Jian Li também haviam se acumulado bastante, juntamente com vários outros recursos, tornando-o um pouco mais rico novamente. Parece que matar pessoas é a maneira mais rápida de reunir recursos, murmurou Jian Li para si mesmo, observando os diversos recursos em seu anel espacial. Em pouco tempo Jian Li finalmente chegou ao seu destino. Era uma floresta montanhosa deserta. No centro da floresta montanhosa, corria um riacho com águas cor de sangue carmesim, e ao redor do riacho jaziam muitos cadáveres de membros da raça demoníaca. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 220. Encontrando Su Mengli novamente. Os corpos estavam espalhados aleatoriamente pela floresta da montanha. O sangue escorria continuamente pelas pedras ao redor da floresta da montanha até chegar ao riacho. O riacho, que antes era cristalino, ficou incrivelmente ensanguentado com o derramamento de sangue fresco. Esse tesouro espiritual de nível santo deveria estar aqui. Jian Li respirou fundo, e em seguida, fechou os olhos lentamente. Uma vasta energia mental sondava os arredores. Todas as auras ao redor, e até mesmo vários detalhes, apareceram na mente de Jian Li. O sangue que escorria, os corpos despedaçados e o fio carmesim que fluía. Jian Li capturou cuidadosamente cada mecanismo de Qi nos arredores. Após algum tempo, Jian Li finalmente sentiu uma leve vibração espiritual no fundo do riacho. Jian Li abriu os olhos lentamente, olhando para o riacho de água carmesim, com um brilho estranho no olhar. Parece que está lá. Vadia, corre, quero ver até onde você consegue correr. Quando seu talismã de viagem rápida acabar, vou te dar uma provinha de algo divertido. Nesse instante, um rugido urgente veio de perto. Jian Li franziu ligeiramente a testa. Tem alguém aqui? Jian Li olhou na direção da origem do som, e viu uma linda garota de vestido vermelho voando rapidamente pelo ar. Uma luz dourada e brilhante envolveu a bela garota, como um raio de luz dourado. Nome, Su Mengli. Reino da vida e da morte, 7º nível.
Físico da raposa celestial de 9 caudas. Destino beleza sedutora, azul é talento de grande sábio é roxo, personagem feminina secundária predestinada, azul charmosa e comovente azul, roteiro de vida, personagem feminina coadjuvante em imperador dragão supremo filha do grande sábio do mar invertido do clã da raposa celestial. Com talento extraordinário, ela é a lendária raposa celestial de 9 caudas, profundamente favorecida pelo grande sábio do mar invertido. Por obra do destino, ela encontrou o protagonista Tang Long e prestou-lhe grande auxílio em sua jornada para se tornar um imperador dragão. Favorabilidade, 30. Ponto de virada recente, 7 dias depois, ela realizará o cultivo duplo com Tang Long, obtendo a verdadeira origem do dragão de Tang Long, e sua força aumentará consideravelmente. É aquela princesa do clã da raposa celestial. Como é possível que até ela esteja sendo caçada? Será que realmente aconteceu algo com o clã da raposa celestial? Su Mengli no céu estava incrivelmente pálida, seu profundo poder de vida e morte, que habitava seu corpo, já havia sido amplamente consumido. Além disso, o talismã para viagens rápidas não poderia durar muito mais tempo. Pan Yu continuava a persegui-la implacavelmente, sem demonstrar qualquer intenção de a deixar ir. Deng. Nesse instante, Pan Yu, à distância, desferiu um poderoso choque de poder espiritual. O impacto do poder espiritual atingiu com precisão Su Mengli, que estava voando em alta velocidade. Su Mengli soltou um gemido abafado, a luz dourada em seu corpo se dissipou naquele instante, e então ela caiu do céu. Atordoada, Su Mengli pareceu ver um jovem bonito. Não seria aquele o jovem mestre Jian Li que ela conheceu no Vale do Grande Yin antes? Logo em seguida, Su Mengli sentiu seu corpo ser envolvido por um forte abraço. Jovem mestre Jian, é você? Veio me salvar? O rosto de Su Mengli empalideceu enquanto ela encarava, sem expressão, o belo jovem à sua frente. Tantos eventos inesperados aconteceram, deixando Su Mengli exausta mental e fisicamente. Agora, o abraço de Jian Li fez Su Mengli sentir um calor genuíno. A boca de Jian Li se contraiu levemente, então ele disse seriamente, você acreditaria em mim se eu dissesse que foi um acidente? Jian Li não esperava que enquanto eles corriam alegremente lá em cima, Su Mengli caísse de repente. Quanto a pegar Su Mengli foi puramente um instinto. Quem resistiria a uma jovem Su caindo do céu? Su Mengli lançou a Jian Li um olhar encantador, o fascínio em seus olhos quase o derretendo. Jovem mestre Jian, vamos depressa, aquele cara vai nos alcançar logo. Su Mengli pareceu se lembrar de algo e então falou. Jian Li suspirou impotente, já é tarde demais. Ao ouvir isso, o rosto de Su Mengli empalideceu um pouco. No céu, um jovem alto com um olhar furioso, voou diretamente na direção de onde Jian Li estava. Nome, Pan Yu. Reino é 4º nível do reino sábio. E físico do demônio de sangue. Destino é talento de grande sábio a roxo, sorte incrível, azul soberano regional, azul a morte prematura cinza. Roteiro de vida, personagem secundário em Imperador Dragão Supremo, jovem chefe do clã Lobo sedento de sangue no domínio dos demônios celestiais, com força e talento extraordinários e uma personalidade tirânica. Ele acabou sendo morto por Tang Long. Favorabilidade 0. Ponto de virada recente nenhum. Membro do clã Lobo sedento de sangue, Jian Li estreitou ligeiramente os olhos, e ele é o jovem chefe do clã Lobo sedento de sangue. Jovem mestre Jian, eu ainda tenho um talismã de ruptura espacial aqui. Vou detê-lo primeiro, e depois que você abrir caminho no espaço partiremos juntos. Su Mengli então rangeu os dentes e disse. Após falar, ela retirou um antigo talismã de seu anel espacial e o entregou diretamente a Jian Li. Imediatamente depois, Su Mengli se desvencilhou do abraço de Jian Li, e o profundo poder da vida e da morte dentro de seu corpo começou a surgir lentamente. Sua vadia, então você tem um namoradinho aqui. Um instante depois, Duil já havia aparecido no centro da floresta da montanha. Duil olhou para Jian Li e Su Mengli com uma expressão sinistra. O poder sagrado em seu corpo circulou descontroladamente, e uma aura violenta esmagou toda a cena. Jovem mestre Jian, depressa, só consigo segurá-lo por 2 respirações. Su Mengli insistiu novamente. Já que vocês estão todos aqui, então não vão embora. Deixem seu namoradinho ver como eu vou devorá-los. Isso deve ser muito excitante. Pan Yu lambeu os lábios e então falou. Su Mengli cerrou os dentes com força, e uma luz espiritual rosada surgiu em seu corpo. Num instante, a luz espiritual rosa irrompeu. Todo o espaço estava envolto numa ilusão nebulosa. Pan Yu, ao longe, suportou o impacto principal, e uma intensa luz espiritual rosa irrompeu em seu corpo. Pan Yu sentia-se apenas num espaço onírico, repleto de mulheres nuas e belas. Todas essas mulheres possuíam figuras e aparências extraordinárias. Essas belas mulheres usaram diversos métodos encantadores para atrair a atenção de Pan Yu. Tão lindo, tão grandioso, eu adorei. Não vá embora, não vá embora. Pan Yu parecia ter caído em um mundo ilusório, dançando descontroladamente no mesmo lugar como um palhaço. Jian Li, atrás de Su Mengli, olhou para Pan Yu, que estava com uma aparência semelhante à de um porco, e sentiu-se um tanto surpreso. Essa era uma técnica de ilusão de alto nível. Apesar de estar apenas no reino da vida e da morte, ela conseguia enganar até mesmo um santo no 4º nível, o reino dos santos. Além disso, ele havia caído em uma camada profunda do mundo da ilusão. Como esperado da estrutura física da raposa celestial de 9 caudas, incrível. Sua vadia, você merece morrer. 2 suspiros depois, Pan Yu emergiu da confusão. Ao pensar em sua atuação anterior, seu coração se encheu de raiva. Jovem mestre Jian, o rosto de Su Mengli estava incrivelmente pálido. Controlar a força a um especialista do 4º nível do Reino Santo era muito difícil, quase exaurindo todo o seu poder profundo. Além disso, após a recente ilusão, a raiva de Pan Yu atingiu o extremo.
Su Mengli virou a cabeça lentamente, sua expressão endureceu e seu coração quase afundou no fundo do poço. Jian Li ainda estava em seu lugar original? O talismã rompedor do espaço em sua mão não havia sido ativado. Jovem senhorita Su, deixe essa besta comigo. Capítulo 221 Arco perfurador de nuvem de meteorito. Jian Li disse isso e caminhou até ficar em frente a Su Mengli. O riacho ensanguentado ao redor ainda fazia um som borbulhante. Su Mengli olhou fixamente para Jian Li, que estava parado à sua frente, e sentiu uma profunda sensação de calma. Jovem mestre Jian, tenha cuidado, este Pan Yu é um santo do 4º nível. Su Mengli respirou fundo e então disse lentamente. Pan Yu também era um gênio com talento extraordinário. Caso contrário, não teria conseguido se tornar o jovem mestre do clã Lobo Sedento de Sangue. Embora estivesse apenas no 4º nível do Reino Sábio, o poder de combate de Pan Yu já era comparável ao de alguns sábios comuns do 6º nível do Reino Sábio. Ele gozava de considerável reputação no domínio dos demônios celestiais. Embora Su Mengli não soubesse se Jian Li conseguiria derrotar Pan Yu, não havia outra saída agora. Besta? Você me chama de besta de escória. Quero que você morra sem um lugar para ser enterrado. Pan Yu ficou furioso e o violento poder sagrado em seu corpo liberou uma aura ainda mais feroz. As plantas espirituais ao redor sussurravam sob a aura crescente de Pan Yu. Esta é a sua última palavra, perguntou Jian Li com indiferença, num tom de voz desprovido de tristeza ou alegria, extremamente calmo. As pupilas de Pan Yu se contraíram. Aquele canalha realmente ousou desprezá-lo tanto. Golpe giratório do lobo sedento de sangue. Pan Yu rugiu, o poder sagrado em seu corpo se intensificou descontroladamente e uma aura violenta se condensou em um vórtice sangrento no corpo de Pan Yu. Essa era uma habilidade divina legada do clã Lobo Sedento de Sangue, extremamente poderosa. Nem mesmo um santo do 5º nível ousaria receber esse golpe de frente. Su Mengli, atrás de Jian Li, sentiu apenas um formigamento no couro cabeludo, e a aura violenta a deixou incapaz de mover todo o corpo. Morra por mim! Pan Yu então gritou alto. O vórtice sangrento já havia se condensado e estava prestes a explodir em direção a Jian Li. Rachadura! Nesse instante, o reino do vazio ao redor de Pan Yu se estilhaçou repentinamente, e uma aura majestosa que suprimia tudo emanou do reino do vazio despedaçado. O medo arrepiante que permeava sua alma emergiu no coração de Pan Yu. Parecia que algo o estava prendendo firmemente. Bum! Num instante, uma poderosa onda de Qi surgiu no reino do vazio, fixando-se firmemente em Pan Yu. O que é aquilo? Pan Yu disse horrorizado, com o rosto completamente pálido e o coração tomado pelo medo. Imediatamente depois, o Qi no reino do vazio condensou-se em uma profunda e enorme impressão digital após um instante. A marca da mão carregava uma aura de destruição. Não! Com um grito dilacerante, a marca da mão foi lançada diretamente em direção a Pan Yu. O corpo de Pan Yu, sob o impacto destrutivo da marca de mão gigante, despedaçou-se instantaneamente. Sangue e carne picada espalhados. Apenas um núcleo demoníaco dourado flutuava no ar. Este selo da grande mão do vazio tem um bom poder. Os olhos de Jian Li brilharam. Jian Li havia apenas compreendido inicialmente essa habilidade divina e não conseguia liberar todo o seu poder. Mas mesmo com apenas um vislumbre inicial, era tão aterrador que matou facilmente o jovem mestre do clã do Lobo Sedento de Sangue. É uma pena que a técnica de controle mental seja inútil contra santos, caso contrário, ele poderia ter controlado esse cara também. Jian Li balançou levemente a cabeça. Su Mengli, atrás de Jian Li, tinha os lábios vermelhos entreabertos, sentindo-se um pouco atordoada. Pan Yu estava morto? Pan Yu, que ela considerava completamente invencível, simplesmente morreu assim. Uma sensação de irrealidade permeava o coração de Su Mengli. Seu coração estava repleto de emoções conflitantes. As mudanças em seu clã, somadas aos assassinatos ocorridos durante esse período, deixaram Su Mengli com o coração tenso. Agora, depois de ver o inimigo que a perseguia morrer, e da sensação de segurança proporcionada pelo jovem à sua frente, o fio tenso em seu coração se rompeu imediatamente. Imediatamente, uma onda de fadiga invadiu. Jovem mestre Jian, disse Su Mengli atordoada, e então seu corpo caiu em direção a Jian Li. Jian Li virou a cabeça e o corpo de Su Mengli já havia caído. Jian Li deu de ombros e continuou segurando Su Mengli em seus braços. Ele examinou rapidamente o corpo de Su Mengli e constatou que ela estava apenas sofrendo de consumo excessivo de energia espiritual, fadiga mental e física, sem problemas mais graves. Logo em seguida, Jian Li deu alguns comprimidos medicinais para Su Mengli se recuperar. Depois, ele a deixou de lado. Então, Jian Li começou a recolher os despojos de guerra de Pan Yu. Esta não é a flor espiritual da Fênix Púrpura? Jian Li de repente encontrou muitas flores espirituais da Fênix Púrpura no anel espacial de Pan Yu, e todos eles eram de idade extremamente avançada, possuindo um poder extremamente puro. O coração de Jian Li se encheu de alegria. Esta flor espiritual da Fênix Púrpura era exatamente a medicina espiritual necessária para cultivar o 4º estágio do Sutra do Nirvana da Fênix. Inesperadamente, esse cara também tinha isso, nada mal, nada mal. Além da flor espiritual da Fênix Púrpura, Jian Li também viu muitas outras medicinas espirituais no anel espacial de Pan Yu. Muitas delas eram remédios espirituais extremamente preciosos. É mais rápido matar esses herdeiros ricos de 2ª geração do que procurar oportunidades. Jian Li não pôde deixar de pensar. No entanto, pessoas assim não são tão fáceis de encontrar. Após reprimir seus pensamentos, Jian Li guardou o núcleo demoníaco e continuou a coletar o tesouro espiritual de grau santo. Ele esperava que esse tesouro espiritual de grau santo não o decepcionasse. Jian Li respirou fundo e caminhou em direção ao riacho que corria com sangue.
Svi, svi, svi. Uma vasta energia mental surgiu, fluindo diretamente em direção ao fundo do riacho, que apresentava flutuações especiais de energia espiritual. Uma luz espiritual dourada apareceu no fundo do riacho. Um arco, emitindo luz estelar e esculpido com padrões estranhos, flutuou lentamente para fora da correnteza sangrenta. Na verdade, era um laço, os olhos de Jian Li brilharam. A vasta energia mental recuperou diretamente o arco, que emitia luz estelar, de cima da correnteza. No instante em que o arco chegou às suas mãos, Jian Li sentiu o imenso poder que ele continha. Arco perfurador de nuvens de meteoros. Um tesouro espiritual de nível santo de primeira qualidade, contendo um poder estelar extremamente aterrador, capaz de atravessar as nuvens e possuindo um poder destrutivo incrível. Ele não esperava que fosse um arco espiritual de nível santo, de qualidade superior. Jian Li acariciou o arco perfurador de nuvem de meteoro, sentindo o poder violento que emanava dele. Portanto, dispor de múltiplos métodos de ataque de longo alcance também é vantajoso. Em seguida, encontre um local para refinar a flor espiritual da Fênix Púrpura e esses recursos. Além disso, Shu Fengjiu deverá entregar a água da fusão divina em alguns dias. Jian Li pensou consigo mesmo, pegou Su Mengli no colo e saiu correndo. Depois de algum tempo, Jian Li encontrou uma caverna segura e escondida. Essa caverna ficava nos arredores da Colina Verde e era completamente deserta. Na caverna escondida, Jian Li colocou Su Mengli de lado e, ao mesmo tempo, estabeleceu várias formações para proteger os arredores da caverna. Em seguida, ele retirou a flor espiritual da Fênix Púrpura e muitas outras medicinas espirituais, preparando-se para aprimorar o Sutra do Nirvana da Fênix e a força da prisão supressora de deuses e demônios. Com a operação do Sutra do Nirvana da Fênix e da força da prisão supressora Deus-Demônio, toda a energia espiritual circundante foi completamente absorvida por Jian Li, e um vasto e abrasador que permeou o seu redor. Capítulo 222 – Conversa sobre ruínas. Sob o poder espiritual da flor espiritual da Fênix Púrpura, o Sutra do Nirvana da Fênix de Jian Li atingiu seu ápice. O poder espiritual da flor espiritual da Fênix Púrpura se transformava continuamente em essência vital, absorvida pelo corpo de Jian Li, e o Sutra do Nirvana da Fênix penetrava continuamente até o quarto estágio. Dentro do corpo de Jian Li, parecia haver uma fênix circulando de um lado para o outro. O poder espiritual das outras medicinas espirituais ao redor foi absorvido pela força da prisão supressora de deuses e demônios de Jian Li, e os rugidos graves de elefantes divinos ecoavam constantemente dentro do corpo de Jian Li. Ondas surgiram no reino do vazio da caverna. Toda a caverna estava envolta em um vórtice de poder espiritual. Dentro da caverna, não muito longe de Jian Li, Su Mengli jazia envolta por um escudo de poder espiritual. Embora o rosto de Su Mengli estivesse pálido naquele momento, sua respiração profunda e a suave energia espiritual que circulava em seu corpo indicavam que ele estava se recuperando lentamente. Assim, o tempo passou lentamente. Ao mesmo tempo, o massacre na Colina Verde ainda estava em curso. Inúmeros membros do clã da Raposa Celestial foram massacrados, e batalhas sangrentas e trágicas assolaram toda a região da Colina Verde. Os principais clãs do domínio dos demônios celestiais vieram à Colina Verde, na esperança de obter uma parte dos espólios. O território que originalmente pertencia ao clã da Raposa Celestial foi completamente dividido entre vários outros grandes clãs do domínio dos demônios celestiais. Este foi o sofrimento sem limites do clã da Raposa Celestial da Colina Verde, mas também uma festa alegre para as outras raças demoníacas do domínio dos demônios celestiais. Acima da Colina Verde, uma energia Qi sanguínea ilimitada, assim como a energia Qi demoníaca do sangue, emanavam em profusão. O Qi e o sangue que subiam em direção ao céu já o haviam tingido de vermelho, acrescentando ainda mais indícios de sede de sangue à já ensanguentada Colina Verde. Colina Verde. Palácio Real do Clã da Raposa Celestial. O Palácio Real do Clã da Raposa Celestial era o palácio onde residia a realeza do Clã da Raposa Celestial. Originalmente era magnífico, com belas paisagens por toda parte e uma medicina espiritual revigorante, um lugar de criação e beleza espiritual. No entanto, agora tudo havia se transformado em uma bagunça, com inúmeras manchas de sangue fresco e cadáveres espalhados por toda parte. Todos os tipos de remédios espirituais preciosos e tesouros raros foram saqueados, deixando para trás apenas ruínas e caos. Ao lado das ruínas, havia vários indivíduos da raça demoníaca com um Qi poderoso. Eles sorriram e conversaram alegremente entre as ruínas. Nuvem voadora, aquele velho mar coberto caiu na terra proibida dos espíritos. Ele não pode estar vivo ainda, pode? Perguntou um homem de meia idade com um manto cor de sangue, franzindo a testa. O homem com o manto cor de sangue era o chefe do clã Lobo Sedento de Sangue, o grande sábio Hong Xuan. Ele também foi um dos participantes desta operação de extermínio na Colina Verde. Hong Xuan, você está pensando demais. Existe uma existência proibida na Terra Espiritual Proibida. Aquele velho mar coberto é apenas um grande sábio do 8º nível, e já estava no limite quando entrou na Terra Espiritual Proibida. Ele provavelmente já virou comida da existência proibida, disse um homem corpulento ao lado do homem de manto amarelo. Este homem corpulento era Bon Lin, o grande sábio, chefe do clã do Urso Violento. A Terra Proibida dos Espíritos é uma terra proibida e aterrorizante no deserto oriental, onde se diz haver uma existência proibida e onde até mesmo os especialistas supremos já sucumbiram. Sim, embora a força daquele velho mar coberto seja impressionante, entrar naquele lugar em uma situação tão desesperadora não deveria ter chance de sobrevivência.
Continuou o grande sábio nuvem voadora, chefe do clã tigre das nuvens terrestres. Os poucos que estavam lá conversavam enquanto caminhavam lentamente para dentro do palácio em ruínas. Ainda havia muitos membros da raça demoníaca espalhados por ali, aparentemente procurando algo nas ruínas. Espero que sim, disse então o grande sábio Hong Xuan. Ele naturalmente sabia sobre a terra proibida dos espíritos. Aquele lugar era uma terra proibida aterradora. No entanto, enquanto não visse o cadáver daquele velho, o mar coberto, não conseguiria descansar em paz. Durante esses anos, o grande sábio do mar invertido foi como uma grande montanha, pressionando os outros grandes santos do domínio dos demônios celestiais, tornando-os quase incapazes de respirar. Sempre que o grande sábio Hong Xuan pensava naquele homem aterrador, sentia um medo profundo. Após esse cerco, a situação ficou ainda mais crítica. Eles haviam planejado um esquema tão meticuloso e enviado tantos especialistas de alto nível, mas mesmo assim não conseguiram erradicá-lo completamente. Em vez disso, permitiram que ele entrasse na terra espiritual proibida. Esse velho, sábio por toda a vida, tolo por um instante, ousou recusar aquele adulto. Ele merece esse destino. Continuou o grande sábio nuvem voador ao lado, com os olhos cheios de felicidade pelo infortúnio. O grande sábio Bonlin assentiu com a cabeça e continuou. Também é uma sorte que ele tenha recusado, caso contrário, uma coisa tão boa não teria caído em nossas mãos. O grande sábio Hong Xuan não disse mais nada, franzindo levemente os lábios, sentindo apenas um certo pesar no coração. Será que realmente foi uma coisa boa? Mas mesmo que realmente houvesse problemas, eles tinham capital para recusar. Svi. Enquanto os poucos que ali estavam caminhavam lentamente pelas ruínas do palácio, uma besta demoníaca, da raça lobo sedento de sangue, surgiu voando do céu. Chefe do clã, algo aconteceu, disse freneticamente a besta demoníaca voadora. O grande sábio Hong Xuan franziu a testa, insatisfeito, e disse, por que está em pânico? Com a gente aqui, não há motivo para pânico. Jovem chefe do clã, jovem chefe do clã, jovem chefe do clã, ele está morto. A raça demoníaca gritou freneticamente. As pupilas do grande sábio Hong Xuan se contraíram. Pan Yu está morto. Como isso é possível? Como aqueles inúteis remanescentes do clã da raposa celestial demoníaca conseguiram matar Pan Yu? Rugiu o grande sábio Hong Xuan. Embora Pan Yu não fosse seu filho, ele havia investido muitos recursos e tempo em seu desenvolvimento, criando-o verdadeiramente como um herdeiro. Agora ele estava morto. Como ele poderia aceitar isso? O grande sábio nuvem voadora e o grande sábio Bonlin, que estavam ao lado, também franziram levemente a testa. Eles conheciam muito bem a força do clã da raposa celestial. Embora Pan Yu fosse apenas um santo do quarto reino celestial, seu talento e força eram excepcionais. Mesmo enfrentando alguns santos do sexto reino, ele não estaria em desvantagem. O clã da raposa celestial possui algum poder oculto? Explique claramente o que aconteceu. O olhar do grande sábio Hong Xuan era gélido, e ele continuou friamente. Logo em seguida, a raça demoníaca explicou toda a história ao grande sábio Hong Xuan. Su Mengli, não é aquela velha filha predileta do mar coberto. Só ela, uma garotinha no reino da vida e da morte. O grande sábio Hong Xuan achou tudo incrivelmente absurdo. Um sujeito que morreria com um sopro, Pan Yu morreu por causa de uma pessoa assim? Relatando ao chefe do clã, o jovem chefe do clã morreu após perseguir Su Mengli. Também encontramos o corpo do jovem chefe do clã no local da morte. A raça demoníaca continuou. O grande sábio Hong Xuan estreitou os olhos e respirou fundo. Agora que já tinha acontecido, não havia nada que ele pudesse fazer. No entanto, Pan Yu, fique tranquilo, não importa quem seja o assassino, eu definitivamente farei com que ele pague o preço. Um lampejo de frieza brilhou nos olhos do grande sábio Hong Xuan. Capítulo 223 Rejeição. Uma caverna escondida nos arredores da Colina Verde. Após 2 dias de cultivo, a flor espiritual da Fênix Púrpura e várias outras remédios espirituais raras encontradas na caverna foram finalmente refinadas por Jian Li. O Sutra do Nirvana da Fênix de Jian Li também havia sido cultivado até o 4º nível. Ao atingir o 4º nível do Sutra do Nirvana da Fênix, a velocidade de cura de ferimentos aumentou em mais um nível, e o poder da Fênix, ardendo intensamente dentro de seu corpo, fornecia continuamente a Jian Li uma vitalidade aterradora. Até mesmo o corpo divino imortal e o corpo sagrado primordial de Jian Li receberam um impulso considerável. Os dois físicos poderosos conectados pelo Sutra do Nirvana da Fênix formavam uma ligação tênue, quase imperceptível. Essa ligação era muito fraca, mas Jian Li conseguia senti-la claramente. Além disso, a força da prisão supressora de Deus-Demônio também havia sido cultivada para um nível extremamente profundo, e o número de partículas misteriosas já havia atingido 800 despertares. Quanto mais se avançava no estágio final, mais recursos eram necessários para despertar partículas misteriosas. Jian Li acreditava que se 1000 partículas fossem despertadas, a força da prisão supressora de deuses e demônios sofreria uma transformação significativa, o que certamente aumentaria muito sua força. Jovem mestre Jian, obrigado por salvar minha vida. Do outro lado da caverna, Su Mengli caminhou lentamente em direção a Jian Li. Nesse momento, o corpo de Su Mengli já estava completamente recuperado. Vestindo um longo vestido branco, Su Mengli tinha uma figura graciosa, e seus olhos possuíam um charme cativante, como se pudessem aprisionar a alma de alguém. Jian Li olhou para a cativante Su Mengli à sua frente e disse, foi só um pequeno esforço, e eu também achei aquele cara irritante. Nunca imaginei que a força do jovem mestre Jian progrediria tão rapidamente, eliminando com facilidade até mesmo uma pessoa feroz como Pan Yu. Os olhos de Su Mengli se encheram de admiração. Num momento tão desesperador, ele a salvou de uma situação terrível, graças também à sua bela aparência. Su Mengli não tinha consciência de que já havia desenvolvido sentimentos inexplicáveis pelo jovem à sua frente.
A graça salvadora do jovem mestre Jian, Mengli não tem nada a retribuir, apenas Su Mengli então mordeu o lábio, o rosto corado e sedutor. As pálpebras de Jian Li tremeram, relembrando aqueles clichês clássicos de sua vida anterior. Quando uma mulher era salva por alguém, se essa pessoa não lhe agradasse, ela prometia ser sua serva na vida futura. Mas se esse homem fosse extremamente bonito e agradasse profundamente a mulher, ela se ofereceria a ele. Será que você quer se oferecer para mim? Perguntou Jian Li com uma expressão estranha. Su Mengli não esperava que Jian Li dissesse aquilo de repente, e seu rosto imediatamente corou de timidez, com o coração palpitando incessantemente. Se o jovem mestre Jian não se importar, Mengli está disposta a se entregar ao jovem mestre, contanto que o jovem mestre Jian. Su Mengli mordeu levemente seus lábios vermelhos, seus olhos cheios de um fascínio cativante. A boca de Jian Li se contraiu levemente. Que beleza! Enquanto eu... O que essa garota quer fazer? Princesa Su, eu estava só brincando. Tudo bem, vamos deixar por isso mesmo. Jian Li respirou fundo. Embora essa garota fosse de fato muito atraente e tivesse um temperamento excelente. Mas será ela filha daquele grande sábio do mar invertido? Quando Jian Li estava matando aqueles membros da raça demoníaca lá fora, alguns dias atrás, ele viu que muitos dos roteiros da raça demoníaca estavam repletos de morte. A causa da morte foi toda culpa daquele grande sábio do mar coberto. Não, o grande sábio do mar invertido logo apareceria como um supremo, e o domínio dos demônios celestiais logo seria tomado pelo supremo do mar invertido. A cena seria extremamente magnífica. Capítulo 224 Contador. Além disso, com a colina verde passando por turbulências, manter esse físico de raposa celestial de 9 caudas ao seu lado provavelmente traria problemas. Então é melhor não criar mais complicações. Su Mengli ficou atonita. Jian Li recusou? Ele realmente não tinha nenhum pensamento sobre ela? Su Mengli tinha extrema confiança em sua figura, aparência e temperamento, e com o aprimoramento do físico da raposa celestial de 9 caudas, sua atratividade para os homens atingiu um nível exagerado. Jovem mestre Jian, Su Mengli abriu a boca, mas algumas palavras acabaram ficando por dizer. Sua auto-recomendação para a intimidade foi, na verdade, rejeitada. Nos separaremos assim que chegarmos a um lugar seguro. É tudo que posso fazer, continuou Jian Li. Se não fosse por aquele grande sábio do mar coberto, não, supremo do mar coberto, Jian Li poderia realmente ter considerado acolher essa garota. No entanto, diante de uma presença tão aterradora, ele desistiu da ideia. Os olhos de Su Mengli perderam um pouco o brilho, e então ela se afastou para o lado, sentindo-se abatida. Os dois esperaram em silêncio na caverna. Jian Li familiarizou-se com seu poder crescente dentro da caverna. Su Mengli sentou-se desanimada ao lado, perdida em pensamentos. Após um longo tempo, Su Mengli respirou fundo e um lampejo de determinação brilhou em seus olhos. Os olhos de Jian Li estavam cerrados com força, e um poder majestoso circulava dentro de seu corpo. Logo em seguida, Jian Li sentiu repentinamente uma fragrância refrescante permeando o ambiente. Jian Li sentiu um leve mal-estar no coração, como se alguma emoção inexplicável estivesse se espalhando dentro dele. Jian Li abriu os olhos lentamente e descobriu que a caverna estava repleta de uma luz espiritual rosa. Em seguida, apareceu na frente de Jian Li uma beleza incomparável com pele delicada, figura graciosa e extremamente sedutora. A linda garota estava com as roupas semi-abertas, e seus olhos eram incrivelmente hipnotizantes. Olhando para a garota exuberante e sedutora à sua frente, Jian Li ficou atordoado por um momento. Como poderia haver uma mulher tão perfeita? O coração de Jian Li estava um pouco perdido. Su Mengli já era naturalmente sedutora, uma linda garota de beleza estonteante, juntamente com a aura sedutora do corpo da raposa celestial. Em um instante, isso destruiu a defesa psicológica de Jian Li. Enquanto Jian Li estava distraído, de repente ele sentiu algo macio vindo em sua direção. A aura maravilhosa fez Jian Li se sentir como se estivesse em um jardim encantado. Fui empurrado para trás. A cabeça de Jian Li zumbia. Como ela ousou? Que odioso, imperdoável. Ela deve ser severamente punida. De repente, toda a caverna ficou cheia de sons celestiais. Uma paisagem de primavera e beleza aconteceu na caverna. Várias horas depois, a batalha furiosa finalmente terminou. O corpo de Su Mengli ficou extremamente fraco após sua luta com Jian Li. Jian Li utilizou continuamente o Sutra do Nirvana da Fênix para ajudar Su Mengli a recuperar seu corpo. Su Mengli estava desfrutando do abraço de Jian Li, sentindo-se cheia por dentro. Ela também não sabia por que havia feito isso. Aquele homem a havia rejeitado claramente. No entanto, ela ainda usou tais métodos. Era apenas um pequeno movimento no coração. Su Mengli olhou para o jovem incomparavelmente bonito à sua frente, sentindo um toque de doçura. Embora o jovem tenha usado todos os tipos de métodos para devastá-la, e até a fez usar ilusões para conjurar aquelas roupas estranhas, aquelas poses embaraçosas fizeram Su Mengli ficar extremamente envergonhada. No entanto, aquela sensação indescritível por Jian Li em seu coração já havia capturado completamente o coração de Su Mengli. Capítulo 225 Piscina Espiritual Sagrada dos Nove Céus. Na manhã seguinte, Su Mengli já estava vestida e aconchegada nos braços de Jian Li. Su Mengli relatou a Jian Li algumas de suas experiências na Colina Verde, incluindo tudo o que havia acontecido nos últimos dias. Descobriu-se que após o desaparecimento do grande sábio do mar invertido, os vários clãs começaram a expurgar a Colina Verde. Inúmeros membros das raças na Colina Verde perderam a vida sob a invasão das diversas raças demoníacas. A própria Su Mengli quase foi morta por Pan Yu. Jian Li, obrigada. É tão bom ter você ao meu lado. Os olhos de Su Mengli se encheram de lágrimas enquanto ela soluçava.
Jian Li acariciou suavemente a linda garota em seus braços. Não se preocupe, seu pai com certeza ficará bem. Tudo vai melhorar. Jian Li continuou a confortá-la. Embora Jian Li soubesse que o grande sábio do mar coberto estava bem e retornaria como o Supremo, Jian Li não sabia quando ele retornaria. Após meia hora de carinho, o humor de Su Mengli finalmente melhorou significativamente. A propósito, Jian Li, seu reino já alcançou o 9º nível do reino da vida e da morte, não é? Su Mengli lembrou-se repentinamente de algo e disse a Jian Li. Jian Li assentiu com a cabeça. Isso mesmo, eu já estou no 9º nível do reino da vida e da morte. A favorabilidade de Su Mengli em relação a Jian Li havia agora atingido 90. Não havia necessidade de ocultar essa informação. Nosso clã da Raposa Celestial possui uma piscina espiritual sagrada dos 9 céus na caverna da Raposa Celestial na Colina Verde. Essa piscina espiritual sagrada dos 9 céus é uma terra espiritual que nos da Colina Verde guarda há gerações, e tem um efeito especial na condensação do corpo de sábio. Su Mengli continuou. Piscina espiritual sagrada dos 9 céus, condensando o físico de sábio. Os olhos de Jian Li brilharam. Condensar o físico de sábio era uma condição necessária para alcançar o reino sábio. Após um cultivador atingir o 9º nível do reino da vida e da morte, ele poderia tentar condensar o físico de um santo. Após condensar com sucesso o físico de sábio, ele poderia converter seu Ki profundo em poder sagrado. Condensar o físico de sábio e converter completamente o Ki profundo em poder sagrado era considerado um avanço rumo à santidade. No entanto, condensar o físico de um santo era um processo lento, que exigia muito tempo e recursos. Quanto à conversão subsequente de poder sagrado, foram necessários ainda mais recursos. Jian Li não tinha confiança em condensar o físico de um santo. Afinal, ele possuía 2 físicos imensamente poderosos. A quantidade de recursos necessária era algo que nem o próprio Jian Li ousava imaginar. Agora, com essa piscina espiritual sagrada dos 9 céus, ele poderá realmente condensar o físico de sábio de uma só vez. Mengli, não sei como te agradecer. Eu só estava preocupado em condensar o físico de sábio. Jian Li abraçou Su Mengli com força e sussurrou. Ele não esperava que Su Mengli tivesse uma surpresa dessas para ele. Tum tum tum. No momento em que os dois estavam em um momento íntimo, um som nítido ecoou repentinamente da formação do lado de fora. O coração de Jian Li se agitou. Será que alguém havia descoberto aquele lugar? Imediatamente depois, o marcador no anel espacial de Jian Li vibrou levemente de repente. Era Shu Fengjiu. Os olhos de Jian Li brilharam. Parecia que ele havia trazido a água da fusão divina. Jian Li já havia cumprimentado Shu Fengjiu anteriormente. Ele havia lhe dito para entregar rapidamente a água da fusão divina assim que a obtivesse. Logo em seguida, Jian Li levou Su Mengli para fora. Como esperado, ele viu Shu Fengjiu do lado de fora. Nesse momento, Shu Fengjiu vestia um manto branco, com a tez rosada, e parecia bastante espirituoso e orgulhoso. Jovem mestre, eu já conquistei o primeiro lugar na batalha da sequência do Filho Santo, e o Mestre Santo me recompensou com água de fusão divina. Ao ver Jian Li aparecer, Shu Fengjiu ajoelhou-se respeitosamente ao lado, sem demonstrar qualquer desrespeito. Após Shu Fengjiu terminar de falar, ele pegou a água da fusão divina e a entregou diretamente a Jian Li. Jian Li assentiu com a cabeça e pegou a água da fusão divina de Shu Fengjiu. Havia bastante dessa água de fusão divina. Os olhos de Jian Li brilharam. Desta vez, havia água de fusão divina suficiente para 2 usos. Com base em sua experiência anterior de fusão com o corpo divino imortal, Jian Li já sabia a quantidade de água de fusão divina necessária para uma fusão de um físico específico. Os outros discípulos da sua terra sagrada Taishuan também receberam água de fusão divina como recompensa? Jian Li guardou a água de fusão divina e então perguntou. O mestre santo deles realmente deu a Shu Fengjiu tanta água de fusão divina que Jian Li não esperava. Será que a terra sagrada de Taishuan tinha muita água de fusão divina? Shu Fengjiu ponderou por um momento e então disse. Jovem mestre, o mestre santo pareceu dar extrema atenção a esta batalha sequencial. Mas apenas eu fui recompensado com água de fusão divina. Ninguém mais recebeu água de fusão divina como recompensa. É mesmo? Apenas uma pessoa recebeu. Quantos filhos sagrados tem a sua terra sagrada Taishuan? Perguntou Jian Li. O santuário Taishuan possui um total de 18 filhos sagrados, 18 filhas sagradas, um filho divino e uma filha divina. O filho divino e a filha divina não são fixos. Uma competição de desafio é realizada a cada 5 anos. Para participar da competição de desafio, é preciso alcançar resultados extremamente excelentes na batalha de sequências. Após participar da competição de desafio e derrotar o filho divino, a pessoa pode se tornar o filho divino pelos próximos 5 anos. O mesmo se aplica à santa. Não apenas a terra sagrada Taishuan, mas outras terras sagradas e forças de elite também possuem regras semelhantes. Shu Fengjiu então explicou a situação geral da terra sagrada de Taishuan. Competição de sequências, competição de desafios. A boca de Jian Li se contraiu levemente. Por que isso parece tanto com partidas ranqueadas e partidas de promoção? Capítulo 226 Fusão do Corpo Real do Vazio. A propósito, quão forte é o Filho Divino da Terra Sagrada de Taishuan? Você está confiante de que pode derrotá-lo no desafio? Jian Li pareceu se lembrar de algo e então perguntou. Se Shu Fengjiu conseguisse derrotar aquele filho divino, não passaria a controlar outro filho divino? Na Terra Sagrada de Taishuan, o status de um santo é equivalente ao de alguns dos anciãos mais importantes, sendo considerado de alta posição e poderoso em comparação com os discípulos comuns. Mas comparado a um filho santo, a diferença é enorme. O filho divino da Terra Sagrada de Taishuan detém uma autoridade extremamente alta dentro da Terra Sagrada, desfrutando de abundantes recursos e cultivo. Até certo ponto, ele pode até influenciar decisões importantes. Shu Fengjiu balançou levemente a cabeça e em seguida sorriu amargamente. Jovem mestre,
O filho divino da Terra Sagrada de Taishuan matou instantaneamente todos os desafiantes no desafio anterior. Sua força provavelmente atingiu o Alto Reino Sábio, o Reino Santo de alto nível. Parece que este filho divino da Terra Sagrada de Taishuan é bastante talentoso. Mas é verdade, a maioria dos filhos sagrados da Terra Sagrada são indivíduos excepcionalmente talentosos e poderosos. Além disso, com a Terra Sagrada fornecendo vastos recursos, seu progresso em força definitivamente não é comparável ao de outros santos. Muito bem, pode voltar agora. Se a Terra Sagrada de Taishuan fizer alguma movimentação, entre em contato comigo a qualquer momento, disse Jian Li. Shu Fengjiu assentiu com a cabeça e saiu imediatamente. Su Mengli, que estava por perto, tinha um brilho estranho nos olhos. Ela não esperava que Jian Li sequer controlasse o santo da Terra Sagrada de Taishuan. Jian Li é realmente incrível? Em seguida, ele se prepararia para se fundir com o corpo real do vazio. Jian Li respirou fundo, pensativo. Logo em seguida, Jian Li levou Su Mengli de volta à caverna onde eles estavam antes. Após tudo estar preparado, ele começou a se fundir com o corpo real do vazio. Dentro da caverna, Su Mengli estava cultivando do outro lado da caverna. Jian Li, por outro lado, havia preparado o sangue essencial de Li Wuxu e também utilizado diversos recursos trazidos por Shu Fengjiu. A fusão desses físicos, além do sangue essencial do físico e da água de fusão divina, também requer muitos recursos da medicina espiritual para fornecer poder espiritual. Para garantir uma fusão tranquila, Jian Li também jogou os núcleos demoníacos obtidos da raça demoníaca na piscina de sangue essencial. A essência sanguínea do corpo real do vazio e vários recursos raros se misturaram, emitindo uma fragrância estranha. Esses preciosos núcleos demoníacos também liberavam um violento poder espiritual. Jian Li entrou na piscina de sangue essencial, retirou a água da fusão divina e a engoliu. A técnica de inversão imortal de roubo da origem circulou rapidamente, e o poder do corpo real do vazio na piscina de sangue essencial fluiu lentamente, sendo então absorvido rapidamente por Jian Li. Vários espíritos etéreos de Qi também apareceram no corpo de Jian Li. Uma aura extremamente profunda parecia circular pelo corpo de Jian Li. A força do elemento puro ao redor também fluía continuamente em direção ao corpo de Jian Li. O tempo passou lentamente assim. Nos arredores do domínio dos demônios celestiais, um jovem liderando um grupo de cultivadores com auras imponentes voava rapidamente em direção ao domínio dos demônios celestiais. O jovem era Liu Xuan. Após receber notícias da Terra Sagrada de Taishuan, ele imediatamente foi ao domínio dos demônios celestiais para procurar o paradeiro de Jian Li. Jovem mestre, recentemente a Colina Verde, no domínio dos demônios celestiais, está passando por mudanças drásticas. Ainda precisamos ter cuidado. Aquelas bestas no domínio dos demônios celestiais podem não temer necessariamente o nosso poder no continente central. Se houver alguma anomalia, jovem mestre, use imediatamente o grande talismã de teletransporte. Shen Tan, que estava ao lado dele, então o exortou. O rosto de Liu Xuan estava repleto de impaciência. Ancião Shen, aquele Jian Li é apenas um sujeito do reino da vida e da morte. Com você aqui, como ele poderia causar problemas? Quanto àquelas bestas do domínio dos demônios celestiais, mesmo que tivessem 10 vezes mais coragem, não ousariam fazer nada contra nós, disse Liu Xuan com desdém. Após chegar ao deserto oriental, com exceção de Lin Zian, que fez Liu Xuan sofrer muitos reveses, todos os outros o trataram com respeito. Depois que pessoas de todas as forças souberam que ele pertencia a uma família suprema, todas se tornaram extremamente cautelosas e não ousaram demonstrar qualquer desrespeito. Essas bestas das terras bárbaras. E, onde está aquele pequeno demônio, ancião He? Perguntou Liu Xuan a um velho de vestes pretas ao seu lado. Este velho de vestes negras era um ancião da Terra Sagrada de Taishuan. Ele era especificamente responsável pela integração de informações. Embora a Terra Sagrada de Taishuan já tivesse concordado em não negociar mais com a seita demoníaca das Fontes Amarelas, eles ainda realizaram as investigações necessárias e reuniram informações suficientes. Para cultivadores como Jian Li, que possuíam talento e força supremos, eles tinham muita clareza sobre ele. Eles vinham investigando secretamente o paradeiro de Jian Li e várias informações de inteligência, para o caso de surgirem necessidades imprevistas. Jovem mestre Liu, aquele tal de Jian Li apareceu pela última vez na Colina Verde. Você certamente o encontrará se for para a Colina Verde, disse o ancião He sem hesitar. Liu Xuan assentiu. A Colina Verde não é longe. Logo em seguida, todos voaram rapidamente em direção à Colina Verde. Numa caverna escondida na Colina Verde, estava repleto de Qi violento e poder espiritual crescente. No centro da caverna, em uma piscina repleta de puro poder espiritual, estava sentado um belo jovem, como um imortal banido. Serpentinas douradas cintilavam no corpo do jovem, e ele absorvia continuamente poder espiritual. Havia também muitas luzes espirituais etéreas na piscina, que pareciam estar agitando o vazio. Essas luzes espirituais também foram completamente absorvidas pelo jovem. Após algum tempo, aquelas luzes espirituais finalmente se dissiparam por completo e entraram no corpo do jovem. Na piscina, a essência sanguínea do corpo real do vazio havia perdido completamente sua vitalidade, restando apenas um pouco de poder espiritual pulsando ao redor. Claramente, o poder do corpo real do vazio dentro dele havia sido completamente absorvido e fundido por Jian Li. À medida que o poder do corpo real do vazio era totalmente absorvido, muitas auras etéreas apareceram no corpo de Jian Li, como se seu corpo tivesse se fundido com o vazio. Ele finalmente conseguiu na fusão. Jian Li abriu lentamente os olhos, que estavam cheios de alegria.
Após se fundir com o corpo real do vazio, Jian Li sentiu como se tivesse formado uma conexão íntima com o vazio. A técnica do grande vazio e o selo da grande mão do vazio também se tornaram mais proficientes devido à fusão com o corpo real do vazio. Grande técnica do vazio. Jian Li usou diretamente a técnica do grande vazio, e um poder misterioso emanou instantaneamente de seu corpo. Jian Li, que usou a técnica do grande vazio, parecia ter se fundido completamente com o vazio, com todo o seu corpo em um estado extremamente profundo. Mengli, tente me atacar com o seu ataque, disse Jian Li para Su Mengli, que não estava longe. Su Mengli ouviu isso, assentiu com a cabeça e então liberou instantaneamente um impacto de poder espiritual brilhante. Bang! O impacto do poder espiritual de Su Mengli carregava um que aterrador e atingiu Jian Li em cheio. Com um estrondo violento, o impacto do poder espiritual penetrou Jian Li, que foi engolido diretamente pelo vazio. Um impacto violento irrompeu do vazio. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.